Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Um quadro novo que eu inaugurei com a Marina Persson, que é frases que eu tatuaria. Você tem tatuagem, Milton? Cara, você sabe que eu tenho uma que não vai dar pra mostrar, que eu tô de camisa, mas eu tenho uma aqui no ombro, aqui no braço, na verdade. A Laura, que é a minha filha que mora na Irlanda, nós fomos a Berlim. Ela já estava morando lá, deve fazer uns 5 anos, 6 anos isso. Fui de férias com a minha esposa para a Alemanha, a gente fez uma viagem grande pela Alemanha e a viagem terminava em Berlim. E a Laura, já morando na Irlanda, foi nos encontrar em Berlim. Pra gente passar uns dias juntos lá, né? Porque como ela fica mais longe da gente e tal. E ela propôs que a gente fizesse os três, eu, a mãe dela e ela, uma tatuagem que fosse igual, que fosse comum aos três. E a gente ficou pensando qual seria a tatuagem. E eu topei, né? Eu nunca fui de negócio de tatuagem, minha geração não é muito dessa coisa de tatuagem, mas a gente topou a brincadeira dela. Minha mulher tatua aqui assim no pulso. No pulso, E aí a minha mulher sugeriu, a Ana Cláudia, sugeriu que a gente tatuasse a palavra amor escrita em braille. Então são aqueles pontinhos, né? Legal. Então eu tenho aqui no ombro, né? Legal. Aqui no braço aqui em cima. A Ana Cláudia botou aqui, a Laura nem sei onde é que ela botou também, se foi no ombro, enfim. Então a gente tatuou os três, a gente foi num tatuador lá em Berlim. Que legal essa história. E a gente, os três tatua a mesma coisa, né? Os três, que era uma forma de a gente ter uma lembrança coisa em comum, daquilo, né? uma lembrança daquilo, enfim. Eu tenho várias frases tatuadas, frases de The Office, frases de filme, frases de música, enfim. Talvez você não precise tatuar. A Marina Persson veio aqui, eu fiz com ela pela primeira vez esse quadro, ela falou, eu não sei se eu tatuaria essa frase, mas eu teria uma camiseta com ela. E eu queria saber qual frase de filme, literatura, que você adora, que você gosta. Sabe que tem uma frase que é até meio comum se você entrar na internet, ela vive circulando no Facebook, Instagram, essas coisas todas, né? Que eu até, pra tatuar, eu dei até uma adaptada nela. Eu colocaria assim, mais importante que a luta é quem está ao seu lado na trincheira. Que é uma frase do Hemingway, né? Hemingway. Que na verdade é um diálogo, né? Aí o cara pergunta... Isso importa, né? Quem está com você na trincheira? O cara pergunta, isso importa? O cara fala, mais do que a própria luta, mais do que a própria guerra. Enfim, mais do que a própria guerra. A história é um diálogozinho, né? Eu transformaria numa frase que seria essa, né? Mais importante que a luta é quem está ao seu lado na trincheira. Porque eu acho que é exatamente isso, né? E você citou várias pessoas que estariam do seu lado, né, Milton? Várias pessoas que estariam do meu lado. Olha que exército aí, meu. Porra, exército incrível. A escalação do seu exército é maravilhosa. É incrível, eu adoro saber essas coisas, porque eu acho que é um repertório e essas frases assim, porque é uma lembrança permanente, né? Claro, isso é um jeito de olhar a vida, enfim. E aí o próximo quadro do programa é o Camisa 10, com o Milton Leite. Esse aqui não tem a arte do programa, eu esqueci de fazer. Eu queria saber... É tão novo que nem arte tem. Nem arte tem. Eu queria saber quem que é o Camisa 10 da sua profissão, da música, do cinema, da literatura, do futebol e da política, na sua visão. Bom, como profissão, eu escolhi um cara que já faleceu há alguns anos, mas que para mim foi o jornalista mais genial com quem eu tive a chance de trabalhar e que hoje é até nome de túnel aqui em São Paulo, né, que é o Fernando Vieira de Mello. Ele foi diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan quando eu trabalhei lá. Foi ele quem me levou para a Jovem Pan. Veja, é uma história até engraçadinha. Eu morava em Jundiaí, trabalhava na rádio em Jundiaí lá, né? Fazia um programa de manhã, de variedades e tal. E o Fernando Vieira de Mello, ele tinha uma casa de fim de semana ali perto, entre Cabreúva e Jundiaí, né? São cidades muito próximas. Ele tinha uma casa de fim de semana, ele ia passar o fim de semana todo sempre lá. E um dia ele estava zapeando o rádio ali, procurando alguma coisa, ele me ouve fazendo o programa em Jundiaí. Porque a rádio chegava até lá, né? A Rádio Jundiaí. Rádio Cidade de Jundiaí. Ele chega na segunda-feira e, por coincidência, tinha uma menina que trabalhava na reportagem da Jovem Pan na época que tinha morado em Jundiaí. Era de Campinas, mas ela tinha morado em Jundiaí. O Fernando virou para ela e falou, escuta, você conhece esse rapaz, Milton, que faz um programa? Claro que conheço, amigão meu, trabalhamos junto na outra rádio, na difusora, não sei o quê. Manda ele vir aqui. Quero conversar com ele. Ela me liga na segunda-feira, eu vou lá e... Enfim, fui trabalhar na Jovem Pan por causa disso, por ele ter me ouvido fazendo programa incrível. de rádio lá em Jundiaí. E foi assim, um dos caras mais geniais que eu conheci, de grandes sacadas e grandes ideias. E depois ele faleceu e hoje ele é nome de túnel aqui em São Paulo, né? O Fernando Vieira de Mello. Então no jornalismo é ele. E na narração esportiva tem um Camisa 10? Cara, eu diria assim, eu acho que o maior narrador que a gente já teve na televisão foi o Luciano do Vale. Eu acho que ele no auge era imbatível. Mas eu diria que o Galvão Bueno tem uma proximidade muito grande com ele porque o Galvão transformou a função de narrador no que ela é hoje, no peso que ela tem hoje nas transmissões esportivas, na importância que se dá para o narrador. Então, eu acho que o Galvão merece também essa citação por causa disso, né? Eu acho que como narrador o Luciano foi o maior. O Camisa 10 da música.
Cara, essa é difícil, porque eu gosto muito de música, eu gosto sobretudo de MPB e tal, mas eu escolheria Chico Buarque de Holanda, que pra mim é um gênio, né? Pra mim é gênio. Camisa 10 do cinema, aí pode ser ator, diretor, atriz, diretora. Você sabe que eu pensei muito nessa aí. Eu acho que pra minha geração, talvez um grande nome que o cinema produziu e que meio que revolucionou o cinema, do meu ponto de vista, né? Eu não entendo nada de cinema, eu sou um curioso. Eu acho que foi Steven Spielberg. Eu acho que as coisas que ele produziu, né, os filmes tão espetaculares, as maiores bilheterias da história e tal, e a revolução estética mesmo que ele produziu graças à tecnologia e tal, acho que eu botaria o Spielberg. Da literatura? Cara, você sabe que esse é um tema muito caro pra mim e também muito difícil de eu escolher um nome, porque eu gosto de muita gente, eu leio muita gente, eu gosto muito de ler, né? Mas talvez o autor que eu mais tenha lido, sobretudo depois que eu fiquei mais maduro, digamos assim, é o José Saramago, o português. Eu acho que ele tem livros incríveis, né? O repertório criativo do Saramago é um negócio inacreditável. Toda vez que eu vou a Portugal, eu tenho ido muito a Portugal, eu vou lá na Fundação José Saramago, eu sempre compro um livro diferente, um livro novo, uma edição diferente, enfim. Eu gosto muito do Saramago. Um camisa 10 do futebol? Cara, teria que ser o Pelé, né? Mas o Pelé é meio carne de vaca, né? Então pensando muito no futebol que a gente tem hoje, né? Eu votaria no Guardiola. E um camisa 10 da política? Se é que existe um camisa 10 da política pra você? Cara, você sabe que tem caras que eu admiro muito na política, né? Não só atuais, mas gente que mais antiga. Por exemplo, um cara que eu sempre gostei muito e sempre votei nele quando ele ainda estava na política era o José Genuíno, né? Eu acho que foi um dos caras mais brilhantes que o parlamento brasileiro já teve. Hoje nem está mais militando na política. Ele milita ainda um pouquinho na política, mas não tem cargo mais, né? Ele não é nada mais. Mas para mim o José Genuíno era um cara brilhante. E diria para você, eu faria um adendo, né? Dizendo que eu acho que o Lula, o presidente do Brasil hoje, é um dos brasileiros mais importantes da história, né? Pelo que ele fez nos 2 primeiros mandatos dele e porque ele já fez nesse 1 ano e meio que ele está no governo do Brasil. A recuperação que o Brasil já conseguiu em termos econômicos é um negócio extraordinário.